joga e vê o que dá para fazer, mas tem que montar time, tem que contratar, essa coisa toda. O caso do Marcos Antônio, na realidade, né, o São Paulo fez um movimento pelo Alan, e aí o Flamengo colocou o Marcos Antônio na jogada. Mas beleza, eu posso vender o Alan, mas eu tenho interesse nesse jogador. Aliás, lembrando que em 2024, o Flamengo e o São Paulo tentaram a contratação do jogador e ele seria liberado em definitivo se atingisse um percentual X de jogos. E ele fez a escolha pelo São Paulo porque sabia que no São Paulo teria uma concorrência menor, jogaria mais partidas, poderia atingir tal meta e ser adquirido em definitivo, como acabou acontecendo, né? Mas acho que aí a questão que vai entrar é o seguinte, é o jogador. O jogador vai ficar pilhado para ir embora, para sair para um clube que pode oferecer oportunidades, não de ser titular absoluto, mas de disputar títulos? Essa é a grande questão. Isso pesa muito hoje em dia, né? Quando fazem a cabeça do jogador, vive inferno. Aliás, o que São Paulo vive hoje nesse sentido lembra muito a situação inversa que o próprio Flamengo vivia nos anos 90, quando os clubes paulistas faziam a rapa daquele Flamengo zoado, bagunçado, endividado, uma zona completa, né? E levavam Júnior Baiano, Marquinhos, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, várias revelações de um time campeão da Copa São Paulo, vários jogadores que tiveram carreira de sucesso e que foram vendidos a preço de banana, né, pelo Flamengo, que era uma grande bagunça. Agora, de certa forma, você vê as coisas invertidas. É o Flamengo que está estruturado, que tem dinheiro, que é atraente para qualquer jogador porque disputa os títulos mais importantes. E o São Paulo, essa situação que vocês já detalharam, que eu nem preciso repetir nada, é uma grande bagunça política e também um clube com várias limitações. Eu acho que esse é o ponto. O que o São Paulo sente hoje é o que o Flamengo sentiu lá atrás, há algumas décadas. E isso é um sinal de como a má gestão pode levar um clube para o buraco. E como eu sempre digo, se pegaram o Manchester United, que já foi o maior clube do mundo, o maior faturamento, essa coisa toda, torcida global, e levaram para onde está, qualquer clube pode ser levado, qualquer um, inclusive os que estão por cima hoje no futebol brasileiro, podem amanhã estar numa situação difícil se caírem nas mãos de gente desqualificada para fazer a gestão de um clube de futebol. E o São Paulo paga por isso, né? Paga por isso, e o sabor do poder é tão bom, né? É tão saboroso o poder que os caras não largam o osso de jeito nenhum. Vamos lembrar que o próprio presidente do Corinthians saiu de lá porque foi tocado de lá. Senão estaria até hoje no poder. Se tivesse conseguido montar uma articulação política para se manter, para sustentar o poder, ele estaria até hoje lá. E quem está lá é o vice dele, né? É bom lembrar. Exato. O Mauro, como se chamava, porque já morreu, aquele presidente do Flamengo que disse que não era um bandido comum na CPI? Edmundo Santos Silva, é isso? Edmundo Santos Silva, ele já morreu? Morreu? Não, está vivo. Tá vivo? Tá vivo. Tá vivo. É mesmo? Edmundo Santos Silva. Edmundo Santos Silva. Ele sofreu impeachment. Ele sofreu impeachment. Mas ele esteve muito doente, então, não esteve? Não sei. Então, Agora, eu tô achando que ele morreu. eu saiba, ele tá vivo. tá vivo. Agora, Morreu pra você, filho ingrato. na verdade, ele deixou o Flamengo bastante doente na época, agora tá recuperado. Agora, ficar sem o Marcos Antônio, enquanto o Marcos Antônio jogava no São Paulo, o time ganhava. Quando o cara saía do Mas que você tava sabe o que eu acho machucado, engraçado? perdia. Quando ele chegou no Brasil, ninguém sabia quem era esse Marcos verdade, Antônio. é verdade. Quem é esse cara? Joga nos Estados joga pra Unidos. cacete. Não, eu sei que joga muito. Mas ninguém sabia quem era direito. Verdade. Ele chegou pro São Paulo, o próprio torcedor de São Paulo ficou meio desconfiado. Isso é reforço. De repente o cara foi se encaixando, chegou até a ser lembrado. Ele foi A convocado. seleção machucou. Mas foi convocado para a seleção brasileira. Foi, Isso. machucou e não... E hoje é um jogador fundamental para o que resta do São Paulo. E pretendido pelo Flamengo para ser reforço, porque o Flamengo precisa, pelo volume de competições, pela qualidade das competições que vai disputar, precisa ter elenco ali para... Veja você, o Flamengo estreia no campeonato, até o Mauro pode falar disso, no campeonato carioca. O Flamengo não está disputando a copinha, que o Flamengo sempre prevê, conquistando, revelando jogadores e tal, porque o time sub-20 vai disputar o campeonato carioca. Veja você como é que é o negócio. É isso. Não é? O Flamengo joga, eu acho, contra a Portuguesa, se não me engano, na estreia do campeonato. Domingo, né? É isso aí. Volta redonda. Quero Ô, Tigoni, só um detalhe aqui. Ô, Juca, informação, hein? Informação é o nosso esporte, se atrasando. Informação é o nosso esporte. Já foi. Há 4 horas, Edmundo Santos Silva fez uma postagem no Instagram citando Jesus. Então, Jorge. eu ia... Jorge. Olha aqui, Mauro, eu ia me justificar diante de todos da minha confusão. Tô vendo aqui uma notícia do UOL. Ex-presidente do Flamengo vira evangélico e diz que cogitou suicídio após prisão. Eu fiquei com essa coisa de que ele tinha morrido. Vivíssimo. É, Aí. isso.
Agora, Arnaldo, duas coisas para fechar o assunto. Marcos Antônio, e aí? Eu gostei da frase, da expressão do Trajano. O Marcos Antônio é o que resta do São Paulo. Sem o Marcos Antônio, aí vamos lutar para não cair, tá tudo bem, esse negócio. E aí uma discussão que eu tive com o Arnaldo mesmo, tipo assim, olha, se o Flamengo chegar com uma bala, você vai fazer o quê? Vai ficar com o jogador, aumentar o salário dele, depois não tem dinheiro? Mesma coisa que diz que o Corinthians está recusando 100 milhões pelo Yuri Alberto. Pois é. Não pode recusar nada. Essa é uma questão. E a outra, para fechar o assunto São Paulo, Arnaldo, como é que o Casares chegou onde chegou? Não chegou nesse lugar horrível que ele está agora, mas chegou à presidência do São Paulo. Qual o caminho dele aí no São Paulo? O Casares, ele está na política do São Paulo há muito tempo, né? Ele é curioso, o Casares ele é advogado, mas fez carreira. Aliás, quase todo mundo no São Paulo é advogado, hein? Mas fez a carreira nos meios de comunicação como diretor de marketing, né?